novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Liriaci e Florence. E o assunto de justiça e liberdade é tão atual. Todos pedimos justiça, todos pedimos liberdade. Quem merecemos liberdade? Qual é a justiça dos povos, das famílias, das criaturas? Os filhos se acham injustiçados quando os pais lhe aplicam a disciplina necessária. Os pais se acham injustiçados quando os filhos pedem a liberdade que é tão deles, do seu espírito. Então, aonde podemos sentir o que é justiça e o que é liberdade? Vamos ver o que aprendemos com as nossas companheiras. Olá a todos vocês, mais uma vez, esse nosso encontro, e hoje com um novo tema, no nosso quadro Doutrina e Aplicação, que é Amor, Justiça e Liberdade. Conosco, Liriaci e Florence, companheiras nossas de trabalho do Centro Espírita União. Liriaci, vamos começar refletindo sobre esse tema, amor, justiça e liberdade, que é tão amplo e enfoca tantas virtudes, né? Todos nós procuramos sempre ser justos, né? Procuramos obter do nosso próximo que esse nosso próximo seja justo, que haja corretamente conosco. E o que a doutrina espírita nos fala sobre justiça? Existe uma lei, que é a lei de amor, justiça e liberdade, né? O que Kardec, através dos espíritos superiores, nos traz sobre a justiça? O que é a justiça? A justiça é respeitarmos o direito do outro. Deus colocou dentro de cada um de nós a virtude da justiça. Tanto é que quando nos deparamos com algum acontecimento de injustiça, nós nos revoltamos. E isso nos faz crer que ela realmente faz parte do nosso coração, sermos justos. E a doutrina nos incita a sermos justos, tolerantes e nos amarmos uns aos outros. Sem dúvida. Florence, por que os homens mais simples também mostram esse sentido de justiça? Na realidade, a justiça, ela não é um privilégio, vamos dizer, dos sábios, dos cultos, né? Pessoas muito simples também têm essa virtude que é tão almejada para a nossa evolução espiritual. E por que isso acontece? Nós não podemos confundir a justiça dos homens com a justiça de Deus. Então nós aqui encarnados estamos regulados pela justiça dos homens, que é proporcional ao seu grau de evolução moral. Porém, a justiça de Deus, através de suas leis, está cunhada em nosso eu espiritual. É por isso que a justiça de Deus é igual para todos. Quando nós fomos criados, ele está na nossa essência. Então, o senso de justiça moral não diz respeito à intelectualidade, diz respeito à evolução moral do indivíduo. Então, a evolução moral não está proporcional ao que ele tem, mas está proporcional ao que ele desenvolveu em termos morais. Então, não tem relação, né? Por que os povos mais simples, agora, quando nós éramos silvícolas, o senso de justiça era da força. Então, vai evoluindo com a moralidade, a justiça, inclusive a humana, a justiça dos homens. O que era no passado correto, era justo, hoje é uma barbaridade, né? Hoje nós vimos, antigamente os leões eram de enforcamentos, porque tinham um cunho de crueldade. Né? A justiça dos homens traz um pouco disso. Ela está lembrando, né, Liriaci, na época, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, e isso era considerado correto, isso era considerado justo, e as pessoas não eram punidas ou não eram vistas de uma maneira agressiva se cometiam tal ato de crueldade, né? Então, essa diferença, né, os homens entendem a justiça de maneira muito diferente de acordo com a época, de acordo com as pessoas, é isso de acordo com a evolução moral, como a Florence colocou? Não tem dúvida. Veja bem, não podemos esquecer que até nos dias de hoje ainda a lei de Talião ainda
ela é usada e os povos que a usam acham que aquilo está correto, embora isso já se passou há tanto tempo, mas a partir do momento da entrada do cristianismo, de Jesus, com a lei do amor, da justiça pelo amor, então essas coisas se modificaram nos povos mais civilizados e principalmente nos povos cristãos. Isso é bem evidente. Direitos e deveres sempre devem caminhar lado a lado, né? E como nós estabelecemos essa relação entre a justiça, os direitos, os deveres, colocando isso no seu devido equilíbrio, vamos dizer assim? Veja bem, direitos é uma necessidade do ser humano de evolução. E ele tem os seus direitos, mas em contrapartida ele tem os seus deveres. Eu não sei se você concorda, Florence. Sem dúvida. Todos nós somos regidos por leis morais, né? As leis de Deus. E isso nos coloca limites de atuação, né? Então, os nossos direitos, se nós só entendermos os nossos direitos e sem avaliarmos que temos deveres para podermos gozar dos nossos direitos, né? Nós vamos ser livres e justos no momento que nós soubermos equilibrar os nossos direitos com os nossos deveres. Jesus já nos dizia, não faça para os outros o que não quereris que fizesse para si, sim, né? Então eu acho que esse seria um farol, né? Seria um caminho, um parâmetro que a gente teria como uma conduta para buscar numa determinada situação, estou sendo justo ou não, né? Se o outro vai se sentir prejudicado, e eu me sentiria prejudicado nessa situação, o outro também talvez se sentisse prejudicado. Então esse seria um bom parâmetro para a gente poder estabelecer a nossa conduta. Eu acho que é um raciocínio cristão esse, porque a partir do momento que você está preocupado com o outro, você está dizendo que o outro é uma pessoa maravilhosa, que você tem que ter amor por ele, que você não pode resvalar, você tem que medir da mesma maneira aquilo que você faz e o que o outro faz. E a liberdade? Como estabelecer uma relação entre justiça e liberdade? Liberdade. A liberdade, nós precisamos ter cuidado com essa palavra, né? Porque ela é muito confundida com fazer o que quiser, ter liberdade de ação e sem limites. A liberdade a que se refere o Espiritismo, que se refere ao ensinamento de Jesus, é estarmos livres desses nossos problemas morais. Porque na hora que nós nos livrarmos, nos libertarmos do nosso egoísmo, da nossa vaidade excessiva, dos abusos que nós temos, né? Tudo que desequilibra a nossa vida em função do abuso. Então nós abusamos muito do nosso gostar de nós mesmos, de querer muito. Na vaidade. Da vaidade. Como a vaidade pode acabar nos levando a cometer comportamentos bastante desrespeituosos para com o próximo, né? Críticas, às vezes maldosas, nem falando de violência, de uma violência aí mais grave, mas até às vezes críticas destrutivas, né? Nós não estamos sendo caridosos e justos com o nosso próximo num determinado momento que aquela pessoa talvez não esteja pronta para assimilar aquela fala ou aquela nossa atitude, né?